Olá, meus caros, aqui é o Corvo. No papo de hoje eu parto de uma pergunta muito simples e bastante despretensiosa, que é: como isso foi feito? É uma pergunta que, embora seja de natureza muito simples e esperada, infelizmente eu sinto que eu não a faço há bastante tempo quando estou assistindo filmes de maneira em geral, e isso me deixa um pouco pesaroso. Na verdade, há nesta minha fala, obviamente, um caráter um pouco nostálgico, muito em virtude da forma como o cinema era feito no passado, e não é mais hoje. A invasão da tecnologia, da CGI, trouxe extremos benefícios para o cinema de maneira em geral, mas em outros aspectos, ele me deixa um pouco, como eu posso dizer, menos instigado a fazer tais perguntas. Elas não me ocorrem da mesma forma como ocorriam no passado. Uma coisa que era bastante interessante em cinema de maneira em geral é que a cada marco, eu não diria nem marco, mas a cada década, sempre existia alguma coisa nova nos instigando de alguma forma a fazer essa pergunta muito simples: como isso foi feito? Era interessante como vários profissionais, e não apenas os artistas de maquiagem protética e efeitos especiais práticos, vários outros profissionais tentavam pensar, de fato construir plantas de engenhocas, do início, do zero, como engenheiros, carpinteiros, eletricistas, não apenas artistas de efeitos especiais práticos, como muitos profissionais se envolviam, em torno de um projeto que um autor ou um escritor, um roteirista teve em mente, um conceito, para desenvolver algum tipo de parafernália e usar em um filme. E mesmo nesse uso do filme, como algumas técnicas auxiliares, o modo como se filmava, a utilização de camadas diferentes de som, de iluminação, como tudo isso chegava a um denominador comum necessário para que o efeito, a sensação desejada de fato viesse à tona, aparecesse. Era um trabalho muito árduo, de fato, fazer algumas coisas acontecerem sem o uso de efeitos especiais, que atualmente é basicamente o que se usa em cinema quando uma cena é desafiadora demais ou ela não pode ser de fato concreta, não pode ser realizada em tela. Tem muita coisa que me agrada em CGI no sentido de tornar possível o impossível, porque de fato há coisas que são totalmente impossíveis. Elas não fazem parte das leis da física, elas não podem ser extraídas da concretude do mundo. Quando nós assistimos filmes, por exemplo, de super-heróis, tem muita coisa que acontece ali que não dá, de fato, para se expressar na realidade. A gente não dá para abrir uma rua no meio do nada, a gente não pode criar uma cratera nessa rua, fazê-la se separar apenas em prol do cinema. Isso é impossível, e nem muito, digamos, do ponto de vista da natureza, da ética, do ethos natural, não é bem-vindo. Usar explosivos, coisas que no passado eram utilizadas, por exemplo, para criar um determinado efeito, o uso de explosivo mesmo, explodir ambientes naturais, coisas desse tipo, isso é uma coisa boa que a tecnologia em si trouxe. Isso já não é mais feito. E quando você dinamita um lugar, dinamita uma rocha, um ambiente natural, é claro que isso tem um impacto naquele local, isso impacta a natureza. E isso era feito no cinema anteriormente e já não é mais. Quando nós pensamos, voltamos bem lá atrás e imaginamos aqueles filmes de guerra onde cavalos eram utilizados, coisas assim relativas a cinema do início, da primeira metade do século XX. Muitos cavalos eram feridos em cenas como aquelas, Eles caíam, fraturavam as suas pernas, e como vocês sabem, o osso da perna de um cavalo não se cola, ele acaba tendo que ser sacrificado. Enfim, isso também era feito em cinema. E a tecnologia já faz com que isso não seja mais necessário. Então a CGI em si, a tecnologia em si, ela não trouxe só coisas ruins. Ela evita também que alguns excessos desnecessários sejam feitos, que
agressões, né, à fauna e à flora aconteçam. Então, além do fato de poder retratar o impossível, ainda tem esse aspecto ético também na prática, né? De não destruir o ambiente natural, de não machucar os animais, coisas desse tipo. Isso a tecnologia traz. Então não tem apenas um lado da moeda aqui, mas embora eu reconheça isso, é de se pensar, é de se levar em consideração que sim, muita coisa acabou não sendo mais feita em virtude da tecnologia. E é nesse ponto que de fato eu me coloco como alguém incomodado, porque muita coisa ainda poderia ser realizada de maneira prática e apenas por uma conveniência não é mais. Ou seja, se utiliza CGI para tudo, inclusive CGI para aquilo que não necessariamente era necessário ou é necessário, levando em consideração os filmes que já foram feitos e aqueles que ainda estão sendo feitos. Há coisas que algumas escolas, algumas áreas do conhecimento resolvem muito bem, como a mecatrônica, né, a robótica, a engenharia, as várias engenharias, a arquitetura. Tem coisas, né, construídas para cinema que são construídas apenas para cinema. Isso no passado também acontecia muito, quando era necessário um tipo de edifício. Algumas pessoas construíam esse edifício em tamanho real, né, aquela estrutura do jeitinho que foi descrita no roteiro, ou então criava-se maquetes e se filmava uma cena, produzia-se uma cena com uma maquete, né? The Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, é um bom exemplo disso. Quando nós pensamos, por exemplo, em Minas Tirith, né? Aquilo não existe, aquilo foi criado para o filme e não foi produzido com CGI. Uma maquete de Minas Tirith foi criada não em tamanho real, né, mas um tamanho suficiente para que o Peter Jackson, os produtores, pudessem trabalhar e de fato criar uma cena, como por exemplo a do Gandalf cavalgando até lá. Isso é sensacional, isso é bonito demais, e o resultado normalmente, como é esperado, né, fica bem mais interessante, bem mais orgânico. Mas aí, né, volta à primeira questão, volta à questão que fiz na abertura desse podcast. É aquela pergunta, quando nós entramos em contato com filmes desse tipo, filmes mais orgânicos, fica aquela pergunta, como isso foi feito? Pelo menos para mim fica, e eu sei que para muitas outras pessoas curiosas com aquilo que gostam, também. É claro que nós não perguntamos, não fazemos essa pergunta para todas as coisas. Normalmente nós nos envolvemos mais com aquilo que nos identificamos, com aquilo que nos faz bem, com aquilo que gostamos. Normalmente, quando gostamos de algo, nós não ficamos satisfeitos apenas com a superfície do objeto, né, seja artístico ou não. Normalmente nós queremos saber um pouco mais, né, sobre aquilo que está acontecendo. Uma coisa que me faz gostar muito, por exemplo, de making of em filmes. Eu gosto de assistir making offs, eu gosto de assistir documentários. Eu gosto de ver os meandros, as entranhas daquilo tudo, entendem? E isso é um comportamento, né, um comportamento repetitivo, pelo menos para mim, dentro da minha própria realidade, desde quando eu era menino. Aquilo que eu gosto, eu tenho a tendência de querer saber mais sobre aquilo. A primeira pergunta, né, como isso foi feito, aquele choque inicial, me leva a fazer novas incursões, novas aventuras e, por consequência, descobrir coisas novas, acabar aprendendo coisas novas. E isso o cinema me dava, o cinema à moda antiga me dava. Mas é algo que eu não vejo acontecer muito, por exemplo, na atual fase do cinema, principalmente do cinema americano, dos blockbusters americanos, né? Daqueles filmes que são produzidos com milhões e milhões de dólares, né? Centenas de milhões de dólares, ou produções até bilionárias que já estão começando a aparecer. E são produções que nós vemos mais dinheiro sendo injetado, cada vez mais e mais dinheiro, com arrecadações absurdas também, né? São investimentos altos sendo feitos, arrecadações muito altas também, mas é interessante quando nós colocamos em perspectiva como os filmes feitos à mão, os filmes mais orgânicos, com efeitos práticos especiais, que não utilizavam tecnologia, eram muito mais baratos
e como eles tinham efeitos muito mais satisfatórios. Entro naquele ponto que eu toquei há pouco, né? CGI sendo utilizada para coisas que outros profissionais, pragmaticamente falando, né, com objetos concretos, reais, são capazes de produzir e oferecer efeitos melhores. Mas assim o filme demora mais a ser feito, assim nós temos que fazer mais contratos, empregar mais pessoas. De certo modo, a tecnologia hoje em dia ela é utilizada também muito por conveniência, né? Por causa de uma agenda apertada, uma necessidade de colocar um filme na praça em pouco tempo, né? É um fenômeno que nós conseguimos enxergar principalmente nas franquias, né? E não apenas as de super-heróis. Aquela coisa, né, de um filme por ano, ou 2 filmes por ano. A agilidade como isso é feito, a agilidade como isso é entregue ao público, né? Normalmente nós notamos que o que mais esses filmes têm são CGI. Os profissionais, não apenas os atores e atrizes, normalmente ficam dentro de uma sala totalmente verde. E a atuação ali é feita, né, a parte cênica ela é impossível de ser reproduzida, a não ser que você faça uma animação toda tridimensional, né, 100 pessoas. Mas os atores, atrizes ali atuam e todo o cenário é feito a posteriori, em uma margem de tempo normalmente menor do que caso nós fôssemos criar cenários, projetos do zero. Essa agilidade, né, essa pressa em produzir também leva normalmente os estúdios, os produtores a optarem pela CGI por conveniência. E isso me desagrada bastante também. Até porque com um orçamento não tão alto, do ponto de vista prático, quando nós pensamos naquilo que é possível criar, coisas melhores acabam sendo feitas, coisas mais orgânicas, coisas que suscitam essa pergunta: como isso foi feito? Tudo isso é entregue quando profissionais trabalhando com coisas práticas, materiais, normalmente estão envolvidos, entende? E essa pergunta, como isso foi feito, não pensem que ela cai apenas no domínio do espectador, não. Não são apenas as pessoas que estão assistindo a um filme que, pelo menos no passado, se faziam essa pergunta. Alguém pode inclusive me questionar: Corvo, as pessoas não fazem mais essa pergunta? Não é que elas não fazem, né? Não é que as pessoas ainda não indagam ou não se assustam com alguma coisa sendo criada. Mas como há um excesso gigantesco de CGI nos filmes atuais, nos filmes do marco atual, né? Da segunda década, agora da terceira década do século XXI, poucas pessoas de fato têm esse impacto, esse brilho nos olhos ou esse estranhamento. Não é comum você estar assistindo filmes com as pessoas numa sala de cinema e elas saírem de lá falando, conversando sobre algo do tipo: nossa, como eles fizeram aquele efeito sensacional, incrível. A reação que as pessoas têm, jovens e adultos, normalmente é a mesma: é CGI. Em CGI tudo é possível. As pessoas não param e elas não ficam mais pensando sobre isso. Elas não conversam mais sobre isso. É CGI. Com CGI dá para criar tudo, certo? Então elas não trabalham, elas não, se maravilham mais com as possibilidades criativas que o cinema oferece. O cinema foi uma construção em movimento, uma construção que a cada ano, a cada metade de década, alguém aparecia com alguma coisa nova e que surpreendia todo mundo. Pensando retrospectivamente, pensem, por exemplo, em filmes de lobisomem, né, o que eles eram no início do século XX, e de repente nós encontramos uma transformação magnífica acontecendo, né? Por exemplo, no filme An American Werewolf in London. Como aquilo foi feito, aquela extensão dos ossos, aquela transformação lupina que não é feita como CGI, mas ainda assim é muito, muito convincente. Como aquilo é feito, a mesma transformação que inclusive, né, depois é replicada, por exemplo, no clipe musical do Michael Jackson, Thriller, né, e é um novo impacto, é um impacto em escala global. As pessoas não ficam apenas maravilhadas com aquilo que estão assistindo, elas fazem essa pergunta, elas retornam essa pergunta: como isso foi feito? É um sentimento bem infantil, mas eu falo aqui não no sentido pejorativo, é no sentido de retorno, né,
aquilo que, enquanto crianças, enquanto seres em desenvolvimento, em processo de aprendizagem, aquele interesse nas coisas, né? Aquela fome por descobrir como as coisas funcionam. Interesse infantil no sentido daquela criança que tem um carrinho, algum brinquedo, desmontar a coisa toda, sabe? Apenas para ver o que tem dentro. Aquela curiosidade. Vocês estão me entendendo? É pura e exclusiva curiosidade. E curiosidade nos move. Curiosidade nos deixa apaixonados. E a cada descoberta que essa curiosidade acaba nos levando, isso nos deixa mais apaixonados ainda. E é uma coisa que os filmes de CGI normalmente não suscitam muito no público, né? Você vê aquela coisa toda acontecendo em tela, né? O impossível acontecendo, o choque entre mundos, poderes especiais, o mundo acabando, né? Pensem nas coisas mais impossíveis, né? Mais utópicas que a CGI pode nos oferecer. As pessoas não saem desse movimento, né, pensando em como as coisas foram feitas. Elas se contentam com o fato de, é CGI. Com CGI tudo é possível. Então, algo da paixão se perde nesse processo. Quando eu me lembro, por exemplo, de assistir The Thing, do John Carpenter pela primeira vez, The Thing me deixou, assim, incrivelmente chocado, abalado com tudo aquilo que, do ponto de vista do sci-fi, né, de um corpo alienígena, das mutações, o que eles foram capazes de fazer. É impressionante, é impressionante. E nós ficávamos, por exemplo, né, por anos e anos, principalmente numa era anterior à internet, uma era que eu ainda peguei quando era moleque, né? Eu sou da geração Y, então eu peguei essa época ainda, de você não ter informações suficientes para compreender como tudo aquilo de fato acontecia. E você ficava anos e anos assistindo, reassistindo aqueles filmes e pensando, caramba, como eles fizeram isso? E era uma coisa que inclusive também acontecia dentro do meio da indústria, do meio cinematográfico. Porque como making-offs também não existiam, e a arte em si, né, era uma carta na manga de quem a produzia, né? Os artistas protéticos, de efeitos especiais, né? As pessoas envolvidas com a engenharia, elas não entregavam assim também o trabalho delas de mão beijada. Elas não contavam como elas faziam as coisas, né? O fato de terem feito algo muito bem era inclusive um requisito para que outros estúdios, outras propostas de trabalho aparecessem depois. Então não era um conhecimento também entregue assim de mão beijada, né? No final dos anos 90 e ali no início dos anos 2000, a escassez de informação ela era ainda muito grande. A internet já tinha muita informação, vários e vários sites dedicados a cinema, a esse tipo de coisa, mas a abundância de material como nós temos hoje, né, isso não existia. E isso levava também ao público e a alguns profissionais a ficarem anos sem saberem de fato o que foi feito para que um determinado efeito acontecesse em tela, o que foi usado. A primeira vez, por exemplo, que nós vemos um boneco andando, né, e com um braço estendido com uma faca atrás de um moleque, estou falando, claro, de Child's Play, de Chuck, lá, do brinquedo assassino, e isso é algo assustador. Por quê? Hoje o filme é assistido, contemplado novamente, as pessoas se assustam com ele? Não. Não, porque elas já estão também dessensibilizadas, né, com esse tipo de horror. Mas é um assombro ainda menor, porque não é algo que elas não estão vendo com muita frequência mais, elas assistem isso o tempo inteiro. Hoje existem vários e vários filmes, né, com bonecos se movendo, fazendo não sei o que, e naquela época, né, no momento em que o primeiro filme, né, do Chuck apareceu, claro, não foi o primeiro filme com bonecos, mas foi um filme com bonecos usando robótica, onde um robô, né, um projeto mecatrônico, foi desenvolvido apenas para aquilo. E isso era um fato novo, era um conhecimento científico sendo aplicado para um determinado efeito em um filme, um efeito esperado em filme. O Chuck ele anda de maneira
robótica mesmo. Vocês podem perceber, né, no bonequinho quando ele está caminhando. Ele levanta um pezinho, coloca no chão, depois levanta o outro, coloca no chão. É um robozinho. Mas o impacto daquilo na época é sensacional, porque havia, né, todo o convencimento, a persuasão do filme em fazer acreditar que aquele boneco estava possuído. E quando um espectador observava aquilo, ele estava observando uma coisa que ele não via todo dia. Era algo novo. Esse maravilhamento, por exemplo, voltou com força na década de 90, quando nós assistimos, por exemplo, o primeiro Jurassic Park. O primeiro Jurassic Park, ele foi sensacional do ponto de vista do impacto no público, né? A CGI em si, os efeitos especiais, não estavam adequados, né? Eles ainda não eram ideais, eles estavam ainda em início de desenvolvimento. Então, quando a gente assiste o primeiro Jurassic Park e a gente, né, vê na natureza, né, aqueles brontosauros gigantescos e tal, hoje em dia, em virtude da tecnologia da CGI que a gente tem, aquelas cenas, né, não nos chocam mais, não tem o mesmo impacto. Mas uma coisa que a CGI, por exemplo, né, mais desenvolvida e atual não tira da gente, são justamente aquelas cenas onde os dinossauros são de verdade, entre aspas, são robôs, é robótica, é uma prótese, é um construto que foi criado para uma determinada cena. E Jurassic Park tem isso. Quando é látex, quando é metal, esqueleto de metal, quando é alguma coisa acontecendo, orgânica, mexendo no ambiente, isso a CGI não tira de nós. Essa sensação de maravilhamento. E lá, naquela época, né, nos anos 90, a pergunta estava presente também. Como isso foi feito? Como diabos eles conseguiram fazer isso? De fato, um dinossauro se mover os olhos daquela maneira, abrir a boca daquela maneira. E notem que o construto, ele é extremamente bonito. Nós o sentimos orgânico porque ele de fato é orgânico. Ele está ali, a gente pode tocar, a gente pode mexer, a gente pode interagir. A gente pode ir, por exemplo, hoje num parque temático e ver uma coisa como aquela. E isso tem um efeito, tem um impacto. É orgânico. Mas prestem atenção também no carinho, no esmero, como aquelas peças foram pintadas. Os olhos, os dentes, né, o couro do reptiliano, como tudo foi feito com muito esmero e muita dedicação. É muito diferente. De certo modo, eu olho para o cinema feito à mão, e apenas à mão, não apenas falando de um tipo de cinema, mas de uma era também onde as coisas apareciam e havia um certo nível de desafio. Um desafio a tentar fazer com que um público se surpreendesse com alguma coisa. Havia essa necessidade criativa de fato aparecer com alguma coisa nova, de chocar, de levar o público a se mover no sentido do maravilhamento mesmo, de tentar pensar como aquilo foi feito, como aquilo foi desenvolvido. E era interessante também que os roteiros, né, não apenas roteiristas, mas também diretores, apareciam com ideias que desafiavam os profissionais envolvidos. Um roteiro aparecia como uma coisa X, e um profissional ele tinha que pensar, caramba, como eu vou fazer para tornar essa cena aqui possível do ponto de vista cinematográfico? Porque na ficção, na escrita, né, com papel e pena, a gente pode criar tudo, né, o limite é a nossa imaginação, a gente pode aparecer com qualquer coisa. E nem sempre essas coisas são possíveis de serem retratadas, serem, né, transformadas em algo possível, por questões orçamentárias. Era uma coisa que estava em jogo o tempo inteiro naquela época. Hoje em dia também acontece, né, para filmes que têm esse tipo de proposta. O orçamento é uma coisa que barra algumas ideias de vários e vários roteiristas, ou até fazem algumas acomodações, né, algumas transformações na cena em si, no efeito em si, para que eles aconteçam ainda, mas de uma forma diferente, não tão cara. Mas algumas cenas elas eram pensadas e imaginadas, e alguns profissionais, quando tinham dinheiro para poder trabalhar mesmo, eles quebravam a cabeça. Como eu vou fazer isso aqui acontecer? Como isso é possível? O que eu posso fazer com o conhecimento que nós temos associado a determinada área, né, que é necessária, benquista aqui nessa cena? Como a gente pode criar isso? Era uma coisa que partia do zero, entendem? E eu digo isso não no sentido de depreciar a CGI ou as
engines gráficas que hoje nós temos. É importante também fazer essa trajetória histórica com as engines gráficas, né? O que nós temos são engines, né? Ferramentas também que foram sendo construídas com o passar dos anos, né? Os gráficos, como eu falei lá no início da década de 90, não eram assim tão bons. Eles foram se desenvolvendo, né? E não apenas dentro do mercado cinematográfico, mas também dentro do mercado dos games. É uma coisa que anda lado a lado, inclusive eu gostaria de fazer esse paralelo aqui, no sentido de fazer com que vocês se lembrem, aqueles que cresceram nos anos 90 e nos anos 2000, que vocês se lembrem de como eram os gráficos da época. Jogando aí um videogame qualquer, nós tínhamos uma certa sensação de evolução. A criança jogando, sei lá, um Mega Drive ou um Super Nintendo lá na década de 90, ou um PlayStation 1 ali no finalzinho da década e início dos anos 2000, um PlayStation 2, quem jogava, né, quem tinha esse tipo de trato com os games, tinha uma espécie de sentimento prospectivo, né? Era impossível uma criança não pensar: nossa, como seriam os games se os gráficos fossem mais reais? E a cada nova geração de games, de consoles, os gráficos ficavam melhores. E esse sonho, essa expectativa, ela se mantinha. Nós ficávamos pensando, imaginando como os games seriam se algum dia eles fossem algo próximo da realidade. Como eles seriam se nós conseguíssemos ver de fato um ser humano interagindo ali, né, graficamente, e além disso nós pudéssemos controlar um ser humano, né, dentro de um game. Um patamar, né, um ponto, um objetivo que nós de fato conseguimos. Os games em si, né, as engines, os gráficos, eles não chegaram no seu potencial máximo, eles ainda vão continuar evoluindo, mas percebam como hoje em dia eles já são belíssimos, são incríveis, né? Os métodos de captação de movimento, como isso é trabalhado pelos estúdios, né, pelos designers, produtores, como é tudo maravilhoso. Naquela época havia essa expectativa de uma evolução do irreal para o real. Continua sendo irreal, né? Continua sendo artificial. São personagens gráficos, ainda é CGI. O que nós vemos ali é computação gráfica, é um monte de número trabalhando junto, né, para produzir aquela determinada imagem em cena. De fato, ainda não é real, mas a criança, né, dos anos 90, dos anos 2000, ela sonhava com isso. No dia onde os seus games, né, os seus gráficos cartunescos assumissem um grau de maior realismo. Isso não começou com a Sony, não começou com o PlayStation 1. Isso já existia lá na época do primeiro NES, do Mega Drive, do Super NES, enfim, daqueles consoles que ainda não trabalhavam com esta perspectiva tridimensional. As crianças, os jovens, eles contemplavam essa possibilidade de jogar um jogo realista. E assim foi. Nós fomos caminhando e esse realismo cada vez mais presente. As inteligências artificiais também dando seus saltos, de fato fazendo com que os jogos ficassem mais responsivos, né, com possibilidades gigantescas, né, por exemplo, em RPGs, é um bom exemplo, né, de você fazer alguma coisa no jogo e esse ato, né, essa escolha abrir a possibilidade de vários e vários outros caminhos, ou com que as personagens reajam de maneiras diferentes, ou em jogos de esporte, por exemplo, né, que de acordo com a programação, um jogador de vôlei, basquete, futebol, não interessa, a IA é mais responsiva, ela responde de maneiras mais diferentes, e ela faz cálculos, ela trabalha de uma maneira um pouco independente, né, do que era no passado. Não é uma coisa, não é uma simples equação que dá em um caminho só. A AI também desenvolveu. Então os games eles foram caminhando e de fato se desenvolvendo bastante nesse sentido. Era de algo cartunesco para algo mais real. E quando eu penso em cinema, não é exatamente o mesmo processo, não é exatamente o mesmo caminho, mas eu tenho uma sensação de oposto, né? Porque o cinema em si sempre foi algo feito por pessoas, assim como os jogos são. Mas o que é representado de fato em cela é a vida real, né?
são as paisagens naturais, as construções, as pessoas, as dinâmicas da vida, e é gente, né? Gente envolvida ali, gente trabalhando, gente dando vida para essas coisas, colocando algo de si ali, é gente de carne e osso, entendem? É material orgânico, e nós fomos caminhando para um determinado momento onde atualmente se questiona, se critica a possibilidade de das AIs criarem filmes, né? E pessoas não serem mais utilizadas, ou AIs imitarem, né, o estilo de atuação de fulano ou ciclana, ou copiarem as suas vozes. Se nos games, né, embora tudo seja gráfico, houve uma saída do cartoon, dos sprites, para esqueletos tridimensionais, se houve uma evolução das engines, das técnicas, no sentido de tentar fazer com que algo sintético tivesse mais realismo, no cinema nós percebemos algo diferente acontecendo. É saindo do orgânico, saindo do humano, do cênico, para algo que é simplesmente uma representação gráfica. E não que isso não possa existir, né? Não que personagens como, por exemplo, o Hulk, que ficou muito bom, né, nos filmes da Marvel, é um Hulk muito bom, é um Hulk que ainda tem um aspecto humano, que ainda há uma atuação ali, né? Ou um Thanos, que esses personagens, não estou dizendo que eles não possam existir, mas é preocupante o movimento de que apenas eles existam, ou a maioria dos personagens, daquilo que nós vejamos em tela, seja apenas de algo sintético, algo programado, algo desenvolvido e, pior ainda, né, copiado, algo que de fato não foi uma pessoa que produziu, algo que foi tomado de alguém, utilizado de alguém, informações, dados que foram jogados dentro de um sistema, de um servidor, de um determinado construto robótico, algo nesse sentido, né? E aquele robô ali, aquela tecnologia, aquela AI ali, leu essas coisas, aprendeu tais coisas e produziu alguma coisa genérica a partir disso. Nós chegamos nesse estágio, né? Isso para mim é preocupante. E percebam, o movimento é diferente. É diferente. Nos games, né, quando nós falamos de gráficos, quando nós falamos de CGI, partimos de algo menos real para algo que continua artificial, mas tem um quê de realismo, né, uma procura por um grau de realismo. E o cinema fez um processo inverso. Era o orgânico, que hoje é mais gráfico, que hoje é mais CGI. E CGI para coisas simples, né? Por um tipo de cabelo, tonalidade da cor de um cabelo, de olhos, né? Artistas nem usam lentes de contato mais, em alguns casos. Eles não usam. Não há maquiagem em seus rostos, porque essa maquiagem é feita com CGI. O cara, né, a pessoa lá foi lá e pintou a pele, né? Ou fez alguns alongamentos nasais, nas bochechas também, né, nos ossos da face. Houve alguma mudança na estrutura? Não, nem isso é necessariamente feito mais. A CGI faz. O sangue feito com CGI, por exemplo, em filmes de horror, é um sangue horroroso, é tosco. A gente vê que é apenas, né, pixelagens na tela. É diferente, né, daquele sangue falso, aquela coisa viscosa que normalmente era utilizada, galões e galões daquele negócio, galões e galões de um troço que é mais orgânico, e a sensação, o impacto que tem em nós é muito mais forte. A CGI é utilizada para tudo, né? Até mesmo para iluminação. Em alguns filmes não é mais utilizado refletores, né, ou alguns tipos de lâmpadas, e enfim, toda a parafernália para iluminar e deixar um ambiente com aquela iluminação que o roteirista escreveu, com aquele ambiente que o roteirista escreveu, ou que o diretor conseguiu visualizar, que ele transcreveu a partir daquilo que ele leu no texto para algo real, para um set. A CGI também produz a iluminação desejada. E nós conseguimos perceber que não é real. E é isso que, de fato, deixa um certo amargor na boca, no espírito, porque não é algo que nós conseguimos, de fato, nos identificar, e não é algo que nos move no sentido de fazer com que tenhamos esse tipo de
pergunta, indagação inicial, como isso foi feito? Eu quero ver, eu quero aprender, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero poder interagir com essas coisas. E não posso porque essas coisas estão em outro nível, né? Em um outro, eu não diria patamar, mas tá difícil encontrar a palavra. Está em outra dimensão. São coisas que estão simplesmente numa dimensão numérica. São números. Nós não estamos vendo coisas orgânicas de fato acontecendo. São números. São números dentro de uma programação. É isso que nós temos contato. E é só com isso que a gente pode ter contato. Com o CGI, né, assim como são nos games, né, com a CGI a gente só pode ter contato com essas coisas por uma tela. E nada além disso. Os atores, atrizes, profissionais que trabalham na indústria, né, produzindo sets, essas pessoas elas saem de uma produção marcadas, elas têm história para contar para o resto das suas vidas. Inclusive destes vislumbramentos, caramba, como eles fizeram aquilo, como aquela cena pôde ser feita. Ou até mesmo para quem não consegue, a princípio, entender mais ou menos como foi feito, elas podem contar da perspectiva delas aquilo que elas viram, a sua ótica dentro de um set, de como um efeito prático e especial foi produzido. Pensem nos stunts, nos dublês, né, nas cenas em filmes de ação. Tudo aquilo é uma experiência. E é uma experiência feita por coisas vivas e uma experiência que deixa história para contar. Tem cenas em filmes de ação que, em suas determinadas épocas, sem os efeitos especiais, a gente fica de boca aberta. Como eles conseguiram fazer aquilo? Como isso foi feito? Volta novamente. E com CGI, com computação gráfica, o que nós temos são apenas números atrás de uma tela. Uma tela de celular, uma tela de PC, uma tela de televisor, enfim, atrás de uma tela, dentro de um CPU. Nós não temos contato direto com isso. É claro que há algumas pessoas que sabem olhar para aqueles números e entender o que está acontecendo. Obviamente, né, pessoas que estudam, que têm conhecimento da ciência da computação, sabem programar e são profissionais que trabalham com isso. Mas apenas, né, os números, inclusive, uma tela, né, um papel, caso você queira imprimir e olhar, isso também não é aquilo que move esses profissionais tão pouco. Profissionais que trabalham nesse ramo também gostam de criar, gostam de inventar, gostam de quebrar paradigmas, né, de se superar. E isso continua acontecendo. Mas o que de fato é interessante é a criação como um todo, como isso é produzido. É a inventividade, é a capacidade de criar um efeito novo. E um efeito que faz com que as outras pessoas se perguntem como foi feito, como pode ser melhorado. Há um novo capítulo ainda a ser escrito? Há algum ponto para além daqui, para além de onde nós já fomos? Isso foi parte da história do cinema e eu acredito que ainda seja parte da história do cinema. Mas eu não sei até que ponto é parte da história de um cinema orgânico. Eu acho que é fundamental, eu penso que é fundamental que as coisas possam ser realizadas no plano físico, no plano concreto, sempre que a possibilidade real exista. E apenas aquilo que nós não somos capazes de criar por vias materiais e concretas, aí sim que nós deixemos a porta e abracemos de fato a CGI, né, as AIs ou algo nesse sentido, para fazer existir, né, para criar alguma coisa que a realidade não nos permite. Aí sim, como algo complementar, onde nós não temos ferramentas, nós não temos tecnologias para nos guiar concretamente, aí sim, utilizar a CGI para complementar isso, para que nós não fiquemos presos a apenas as nossas vias materiais. Mas não é o que de fato nós vemos acontecer no cinema atual. A CGI é usada para quase tudo e apenas por conveniência. No passado, né, látex, bonecos, maquiagem protética era feito com mais frequência, né? Em filmes de terror, slashers, uma vítima era ferida e a gente ficava se perguntando como aquilo foi feito, como aquele efeito foi produzido. Era surreal. Hoje não. É uma arma, né, de CGI na mão de um vilão, um ferimento que é feito e também é CGI, que foi colada, impressa ali,
e que a gente assiste e não sente como orgânico. Isso não tem impacto na gente, aquela tensão, sabe? Aquela sensação de inquietamento, de desconforto não é a mesma. Porque os nossos olhos, né? A nossa mente, a nossa psique olha para aquilo e já faz a tradução. Fake, não é real. E nós sabemos, né, quando nós levamos essa questão, essa discussão para o plano racional, nós sabemos que todas as nossas experiências cinematográficas não foram reais. Mas é tão próximo de algo real, sem selo e orgânico, que aquela sensação de desconforto ela acaba acontecendo mesmo assim. Mesmo a gente sabendo, estando conscientes de que, no fim, é apenas um filme. Sempre foi apenas um filme. E aquelas pessoas estão trabalhando na medida do possível, se divertindo no set. Nossa mente sabe, mas a proximidade com o orgânico nos dá aquele desconforto e nos suscita a fazer tais perguntas como essa que eu coloquei no título do podcast e lancei mão aqui algumas vezes. Como isso foi feito? Como eles conseguiram isso? Atualmente as pessoas saem de uma sala de cinema e elas enxergam, elas presenciam, né, são testemunhas de coisas fenomenais do ponto de vista gráfico. A gente não pode deixar de reconhecer que graficamente alguns filmes são fenomenais, mas essa pergunta ela não ocorre mais. Por quê? É CGI. 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 Tudo é possível com CGI. É isso que elas pensam, é isso que elas falam, é isso que elas comentam. Então é um tipo de relação completamente diferente também daquela de um cinema mais orgânico. Enfim, mais um tópico, mais um papo de Corvo falando de filme, de CGI, esse tipo de coisa. Nostalgia bateu alto, eu estava pensando, refletindo sobre isso por alguns dias, incomodado, decidi gravar novamente acerca do tema. Ele vai e vem, né? Tem muita coisa acontecendo, inclusive na indústria, relacionada a isso, né? No caso, investimentos altos feitos em CGI, em um tipo de cinema que não necessariamente precisa de muitas pessoas para poder existir, né? Pessoas dentro de um set, viajando, sendo pagas, enfim, corte de gastos do ponto de vista de recursos humanos, né? E mais investimento sendo feito na área de recursos tecnológicos. Enfim, há questões éticas que estão sendo discutidas, né, sendo tratadas, uma coisa que vai ainda muito, muito longe, mas também são pontos que fazem com que discussões acerca disso, acerca da temática, né, sejam ainda atuais, relevantes e necessárias de serem feitas. Mas enfim, já falei demais. Um abraço a todos, obrigado àqueles que ouviram até o fim e saudações Corvides.